O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Então, este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, como é bonito a gente se encontrar aqui como paróquia, como comunidade paroquial, representada pelas nossas 5 comunidades. Como foi bonito nessa manhã, todos nós, nossas comunidades pastorais, os movimentos que estão aqui na nossa paróquia, Shalom, Jesus está vivo, todos os nossos representantes, a nossa catequese, o nosso crisma, tantos outros, casais, matrimônio, batismo, todos nós preparando o nosso caminho, né, para acolher a Jesus. Hoje veio a imprensa aí perguntar qual era o significado dos tapetes, né? Às vezes a gente, todo ano a gente faz os tapetes, a gente não se lembra o que eles querem dizer, né? Então, a gente lembra quando Jesus entrou em Jerusalém, eles estendiam seus mantos, estendiam ramos para ele passar. Um sinal de honra, um sinal de alegria, um sinal de acolhida. Nós te convidamos a entrar na nossa casa, a entrar na nossa vida, a fazer parte da nossa vida, do nosso caminho. E mais ainda, nós convidamos a Jesus a Ele ser a nossa vida, porque é para isso Ele veio ao mundo, para ser a nossa vida. A gente sabe que o sinal mais claro, quando a gente está diante de um ser vivo, é que ele se alimenta, ele procura a vida através da alimentação. A alimentação vai gerando nele continuamente a vida, vai renovando. E isso é tão forte, a realidade do nosso mundo, da nossa criação, que quando a Sagrada Escritura nos fala sobre esse estado de comunhão e de amizade com Deus, que é a fonte da vida, tudo isso é representado por um jardim no qual o ser humano podia se alimentar de todos os frutos, mas tem um fruto ali que não é bom para o ser humano, que não é
para ele se alimentar, porque traz a morte para ele. E é quando o ser humano se desliga de Deus e quer conseguir a vida sem Deus, separado de Deus. Quando isso acontece, o ser humano é desligado da fonte da vida, e o mundo que é dado ao ser humano como alimento passa a ser um mundo hostil, um mundo que também morre porque perde aquela voz humana, que é a voz do louvor de toda a criação a Deus, fica mudo e não manifesta mais a bondade de Deus para o ser humano. E aí a gente começa a se alimentar não mais da vida, mas da morte, daquilo que morre, daquilo que perece. E por isso nós estamos sempre famintos, sempre insatisfeitos. Nunca encontramos aquilo que realmente dá a vida ao nosso ser, ao nosso coração. E a nós como comunidade, como sociedade, como mundo, como humanidade. Por isso, Deus, na sua infinita misericórdia, no seu imenso amor, um amor louco, um amor teimoso por nós, nos entrega o seu próprio Filho como alimento. Ele se dá de uma forma incompreensível, que nos enche o tempo todo de admiração, porque a gente está sempre diante de um milagre que é impossível compreender. É muito interessante no Evangelho segundo São João, do qual nós acabamos de escutar um trecho. Sempre Jesus diz uma coisa misteriosa e os seus discípulos ou outras pessoas perguntam para ele do que se trata, né? Não entendem direito, e ele explica, ele dá uma explicação. Quando ele fala de nascer de novo para Nicodemos, Nicodemos pergunta: como é que alguém pode entrar de novo na barriga da mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala: renascer pela água, pelo Espírito. Quando Jesus fala da água viva para a samaritana, ela diz: mas você nem tem um balde, o poço é fundo, de onde você vai tirar água viva? Aí ele explica. Quando Jesus diz para os discípulos: eu tenho um alimento que vós não conheceis, eles perguntam: será que alguém deu almoço para ele? E aí ele tem que explicar: o meu alimento é fazer a vontade do Pai que me enviou. E aqui Jesus começa a falar do seu corpo e do seu sangue, da sua carne, que é verdadeiro alimento, verdadeira bebida, verdadeira comida. E os seus discípulos, as pessoas que estavam escutando ele, começam a se admirar, dizendo: como é que ele vai fazer isso? Nos dá a sua carne e o seu sangue. E aqui Jesus não dá nenhuma explicação. Pelo contrário, ele afirma com mais força ainda isso. E com tanta força que muitos discípulos se retiram e não querem mais estar com ele. Tanto é assim que a Eucaristia, ela é um escândalo para os próprios cristãos. Quantos irmãos nossos cristãos não suportaram a Eucaristia? Taparam os ouvidos, se afastaram, não andaram mais com Jesus, né? Não caminharam mais com Ele, porque não suportaram as palavras dele sobre a Eucaristia. E quando os discípulos, os 12 apóstolos, chegaram perto dele, ele, ao invés de amenizar o discurso e dizer: gente, entende bem, não é bem isso que eu quis dizer, vocês não entenderam, tá? Não, ele diz
a palavra mais dura que jamais falou, né, para os discípulos, para os apóstolos: vocês também querem ir embora? E ali os 12 apóstolos, a igreja, falando pela boca de Pedro, porque quando a igreja fala com uma voz só, a voz é a voz de Pedro, que fala por toda a igreja, diz: mas a quem nós vamos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E ali se cumpre aquilo que a gente escutou na primeira leitura: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de vida eterna que se faz carne, a carne e o sangue que se fazem alimento misterioso para nós e que nos dão essa vida eterna. E aqui, irmãos e irmãs, a gente entra nessa encruzilhada. Acolhemos, aceitamos as palavras misteriosas, as palavras escandalosas de Cristo, que nos falam de um amor misterioso e escandaloso, de um amor louco, a ponto da loucura da cruz, que se torna sempre presente na loucura da Eucaristia. E diante dessa loucura de amor, Jesus também nos pergunta: você aceita esse amor louco? Ou também você quer ir embora? Ou você não aguenta tanto amor, tanta graça, tanta misericórdia? Ou você não aguenta um Deus que se humilha e se rebaixa a esse ponto? E diante dele nós dizemos, como paróquia, como comunidade, respondemos a ele com esses nossos humildes gestos, né? Hoje esse gesto tão humilde, mas tão bonito, tão cheio de amor, tão significativo, de estender o tapete para que ele passe, né? Como dizendo: Senhor, nós não temos mais nenhum outro lugar para onde ir, só Tu tens palavras de vida eterna. Nós nem sempre Te entendemos, porque nós temos um coração pequeno demais para entender tanto amor, tanta loucura de amor, mas nós, na medida da nossa pequenez, da nossa humildade, Te acolhemos. E não só Te acolhemos, queremos caminhar contigo. Permanece conosco, Senhor. Essa missa que a gente celebra nessa hora do entardecer, que começa ainda com o dia luminoso e termina já de noite, nos lembra aquela cena de Emaús, que inspira esse ano na igreja tantas iniciativas: corações ardentes, pés a caminho. E porque é justamente no entardecer que os discípulos disseram a Jesus ressuscitado: fica conosco. E ele se manifestou a eles na Eucaristia. Assim também nós queremos acolher a Jesus, caminhar com Jesus e dizer a ele: fica conosco, Senhor. E ele responde, permanecendo conosco na Santíssima Eucaristia, da qual hoje nós elevamos as nossas graças, o nosso louvor a Deus, esse louvor que nós queremos que se prolongue até a eternidade, até aquele momento das núpcias do Cordeiro, onde nós vamos ser os eternos convidados para a ceia do Senhor.